sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Estúdio Central. Eu sou Johanna Lima e é uma honra ter você aqui conectado com a gente a partir do canal da IAGE Central de Sorocaba. E olha, se você por algum acaso chegou aqui nesse vídeo por indicação de alguém e ainda não é inscrito no nosso canal, chegou o momento de você se inscrever, ativar as notificações e continuar aqui por dentro de todos os assuntos que a gente disponibiliza a partir desse meio. E olha, se você já nos segue há mais tempo, compartilhe para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. A lição de hoje está com um tema muito especial e que eu gosto muito. Missão em favor dos não alcançados, parte 1. Já já vou apresentar para vocês os nossos convidados, mas antes eu quero mandar um abraço todo especial para algumas pessoas que nos acompanham aqui e que sempre estão interagindo. Então, Elaine Castro, Dalva dos Santos Pires, Regina Madeli, lá de Brasília, Antônio Raimundo de Teresina, Piauí e Éder Silvério de Tábua, Portugal. É muito bom saber que vocês estão sempre conectados aqui no nosso Estúdio Central. E olha, se eu não falei seu nome, então interagem. Já deixa aqui seus comentários ao longo da lição. Quem sabe eu não cite seu nome no próximo Estúdio Central. Mas agora, sem mais delongas, quero apresentar os nossos convidados super especiais. Pastor Lucas Camargo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria estar com vocês aqui e também com todos que estão assistindo. Esse tema é muito especial, fala o meu coração e vamos ter boas discussões aqui hoje. Que legal! O pastor Lucas Camargo é pastor da Igreja Adventista aqui em Sorocaba, então é muito bom realmente ter aqui o senhor que é estudioso, inclusive, dessa área, né? Tem aí se especializado na parte de missão, então tenho certeza que você vai contribuir bastante com a gente. E temos aqui também o Leandro Dias, nosso ancião, que não é a primeira vez que vem aqui no Estúdio Central. Leandro, que honra ter você aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, o prazer é meu. Gosto sempre de estar aqui. Amo estudar a lição da Escola Sabatina e compartilhar. Então, fico muito feliz de participar mais uma vez. Que legal. Leandro, você ora para a gente começar? Com certeza. Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos com a Tua Palavra aqui na mão para estudarmos, aprendermos um pouco mais e extrairmos as orientações que o Senhor tem para a nossa vida espiritual. Por favor, nos ajude a ter a compreensão vinda dos céus. Que o Senhor nos oriente agora nesse momento. Por Jesus, pedimos. Amém. Amém. Bom, missão em favor dos não alcançados, parte 1. E essa lição de número 10, ela está falando ali da experiência de Paulo em solo grego. E eu queria, Leandro, que você contextualizasse um pouco para a gente como era a cultura grega naquela época. E depois eu quero saber aí o ponto de vista do pastor Lucas, do ponto de vista missiológico em relação à atuação de Paulo. Fala para a gente como era a cultura local ali. Quais eram os desafios de Paulo naquele contexto para alcançar aquele povo? Eu acho interessante a gente entender um pouco desse contexto, dessa cultura, até para entendermos qual que era o desafio de Paulo naquele momento. Acredita-se que mais ou menos 700 anos antes de Cristo surge a mitologia grega, né? E, portanto, já eram 7 séculos ali aproximadamente de influência da mitologia grega. E o que pregava a mitologia grega? Primeiro, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E segundo, eles eram antropomórficos, ou seja, o Deus que eles acreditavam, os deuses que eles acreditavam, eram uma mistura de humano com divino, né? Então, os principais, tinha Zeus, que era o deus dos deuses, que foi alguém que foi aprisionado em algum momento, que foi liberto e que depois que virou Deus, voltou para resgatar seus irmãos. Entende como é uma mistura de homem com divino, parece que meio que um super-herói, né? Eles tinham também o Poseidon, que era o deus dos mares. Então, imagina a sociedade de Atenas convivendo o tempo todo com essas crenças, com vários deuses, cada um para uma área diferente, atuando de uma forma diferente. Então, é nesse contexto que Paulo vem falar de Cristo para esse pessoal que, olha, não conhecia o que era um Deus de verdade. Até então, eram apenas mitos. E aí, a minha admiração por Paulo, ela já começa assim, logo no início da nossa lição, de maneira bem alta. Porque, imagine, para Paulo, recém-converso, judeu,
era muito mais confortável ele pregar ali entre a sua cultura, entre os seus. Com certeza ele teria mais facilidade para falar do Deus que ele havia conhecido. Mas, pastor, ele é desafiado a chegar nessa cultura politeísta e falar do Deus verdadeiro. Como foi esse desafio para Paulo? Ele chegou assim presunçoso, falando, olha, eu sou dono da verdade, eu sei como é que vocês estão todos errados. Como foi a didática de Paulo para alcançar o povo grego? Atos 17 é muito importante para a contextualização. Eu acredito que é um momento icônico que a Bíblia apresenta, Paulo chegando em outra cultura, né, como foi exposto aqui pelo Leandro. Paulo, então, ele apresenta o Evangelho, porém, numa linguagem que era adequada para os atenienses. Ali acredita-se que tinha mais de 3.000 ídolos, 3.000 deuses diferentes, era o centro da cultura, centro da religião, centro da idolatria. Então o apóstolo Paulo ele precisa pensar um jeito de apresentar a verdade, apresentar o Deus verdadeiro para pessoas que possivelmente nunca tinham ouvido falar de Deus. A palavra Deus é referindo-se ao Deus verdadeiro. Como fazer isso? Então, ao longo do estudo de Atos 17, que essa lição abordou, nós vamos ver um pouco qual foi a abordagem que Paulo utilizou para apresentar a mensagem verdadeira. Então, aqui acredito que já podemos iniciar pintando assim um quadro sobre o que seria contextualização. Seria a apresentação do Evangelho, da mensagem verdadeira, porém a partir de uma abordagem que se adeque ao público que vai ouvir. Muito interessante esse ponto, porque dentro desses métodos que Paulo usa, ele respeita muito a cultura local. Leandro, fala um pouquinho para a gente de como foi isso. Paulo, ele chega, né, o pastor fala ali que ele primeiro contextualiza, ele entende, ele começa a perceber como os atenienses eles agem, e aí, a partir desse momento, então, ele começa a falar sobre o Deus verdadeiro. Conta para a gente, de acordo com a lição, como foi esse momento ali com Paulo e os atenienses. É interessante porque existe uma tendência no ser humano de, toda vez que ele tem domínio sobre algo, ele quer se sobressair naquilo, né? Mas é interessante que Paulo, quando ele chega junto aos atenienses, apesar dele ter domínio sobre o tema em questão, falar sobre Jesus, sobre a ressurreição de Cristo, não, ele começa respeitando a crença dos atenienses, ele começa entendendo a cultura dos atenienses e aos poucos ele começa a colocar a palavra de Deus ali. E eu acho que isso traz um aprendizado importante para nós, né? Porque o tempo todo nós estamos em contato com pessoas que possuem outras crenças, outras formas de ver a vida e de principalmente ver questões espirituais. Então, será que nós vamos querer abordar essa pessoa querendo nos impor? Ou a gente vai seguir o exemplo de Paulo, entendendo o contexto, entendendo o que a pessoa acredita e respeitando o que a pessoa acredita. A partir dali, ele começa a fazer a abordagem. Acho que é um bom caminho para a gente começar a entender a forma de abordar as pessoas. Perfeito. E lembrando que contextualização não é abrir mão daquilo que você acredita. Tem muitas pessoas que têm medo ainda hoje, porque o desafio de Paulo é o nosso. Sim. Né? O desafio de Paulo também é nosso. Uhum. Tem pessoas que acreditam que a contextualização ela não deve ser feita, não, que a gente não pode abrir mão. E Paulo, em nenhum momento, ele faz isso. Pelo contrário, ele faz com muita cautela e respeitando ali. Inclusive, sobre esse tema, aqui eu quero destacar Atos 17, verso 16, que diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, ou seja, a sua equipe missionária, eles foram, todos foram expulsos de Bereia, e eles vieram a Atenas, colocaram Paulo primeiro, e ele estava aguardando ali em Atenas. É muito provável, Atenas não era o destino final, mas ele chega em Atenas, fica incomodado, e ele decide pregar em Atenas. E a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele ficou inconformado. Então, olha que interessante, a contextualização, ela não significa concordância ou você estar de acordo, você estar sendo conivente com o que é errado, com o que está fora do Evangelho. Mas Paulo, ele se revoltou, ele ficou muito indignado,
Porém, como ele converteu essa indignação, essa revolta, em amor, em sabedoria, em paciência, em aceitação para com os que não tinham a mesma compreensão que ele. Então, aqui está uma lição para a gente. Nós não podemos ser coniventes com o erro, nós precisamos apresentar a verdade, e o erro deve nos revoltar, mas isso deve ser traduzido de que maneira? Traduzido através de amor. E nós entendemos claramente no discurso de Paulo que a chave do seu sucesso foi o amor para com os atenienses. Ele começa o discurso, inclusive, os elogiando. Olha, percebo que vocês são bastante religiosos. E assim ele possibilitou o diálogo, a conversa, a troca de experiências, e eu acredito que a chave é o amor. Foi nos dias de Paulo e é também nos nossos dias. Perfeito. E hoje a gente tem esse chamado para exercer em um cenário tão polarizado, né? Onde todo mundo tem as suas ideologias, as suas crenças, as suas bandeiras levantadas. Hoje nós somos chamados, pastor, a sua fala me fez lembrar disso, a exercer esse amor em Cristo, porque essa palavra também foi distorcida ao longo do que a gente está vivendo, mas esse amor em Cristo para com os nossos semelhantes e pessoas que também são diferentes, as respeitando e mostrando a verdade através do contexto bíblico. Vivemos em uma Atenas. Vivemos em uma Atenas. Tão plural, cheia de ídolos, é o nosso desafio hoje. E algo que me chamou bastante atenção na lição, eu gostaria que vocês comentassem, é a questão de usar os dons e talentos em prol daquilo que Deus nos chamou. A oratória de Paulo, ela é admirada quando ele chega ali no Areópago, né? Imagine, um contexto filosófico altamente forte, os porquês eram bastante evidentes no cenário grego, e Paulo ali, não intimidado, ele vai falar, e imagino que ele era a pessoa certa no lugar certo. Porque imagine, todos os dons e talentos que Paulo tinha, como ele era antes de conhecer Jesus, e agora ele está ali. Imagina essa cena, pastor, você pregando sozinho em meio de uma praça, cercado por filósofos, questionadores, recebendo ali uma sabatina de perguntas e você sabendo pontuar cada um deles. E aí acontece algo interessante. Muitas pessoas ouviram. Todas aceitaram o que Paulo falou em relação ao Deus desconhecido? Eu queria só fazer um comentário um pouquinho antes de responder se todos aceitaram ou não. Fica aí o mistério, aguarda aí. Aguarda aí, porque neste momento, Paulo ele vinha de uma escola bíblica de muito conteúdo. E ali nós temos os atenienses, como você disse, de uma cultura filosófica forte também, né? Então, isso poderia gerar um embate entre eles, né? Ele trazendo ali a cultura recebida os ensinos recebidos de Gamaliel, todo o conteúdo que ele possuía, juntamente com aqueles filósofos. Mas Paulo começa a usar, inclusive, das coisas que ele olha ao redor, começa a perceber, e a lição fala sobre um Deus desconhecido, né? Eles adoravam ali uma imagem de um Deus desconhecido. Ele não ridiculariza isso, né? Ele começa a usar desses conhecimentos que ele estava adquirindo ali naquele momento, e o Espírito Santo vai impulsionando ele para que ele possa, então, chegar no ponto certo. E imagine que esses filósofos no Areópago, né, a pompa desses homens em quem é esse que está querendo nos ensinar algo, né? Os questionamentos seriam realmente bastante intensos, mas nesse caso Paulo estava sendo guiado não por uma estratégia dele, mas era o Espírito Santo que estava conduzindo a forma dele falar. Eu acredito, inclusive, que para responder se eles aceitaram ou não, a gente precisa entender que Paulo dialogou com eles. Ele conseguiu conversar com eles. Quando a gente fala de pregar em outra cultura e tudo mais, tem vários desafios. Um deles é o idioma. Uhum. Imagine, você pregando para alguém que não entende absolutamente nada. Você pode pregar toda a doutrina, você pode fazer um estudo bíblico completo e a pessoa não vai entender absolutamente nada. Mas isso se dá também em outros aspectos da cultura. Muitas vezes a gente fala e a gente não é compreendido. Então o apóstolo Paulo ele precisou dialogar com eles. Estavam ali filósofos, epicureus,
estoicos, e ele então, você vê no seu discurso que o tempo todo ele usa elementos das crenças deles para falar de um Deus desconhecido. Então, esse Deus é desconhecido para vocês, mas eu o conheço. Então, ele apresenta algo que em partes é conhecido, fazia parte da sua cultura, mas ele apresenta também elementos novos. Por exemplo, ele fala, esse Deus está perto, esse Deus se importa com vocês. Então, aí entra uma divergência. Um contrassenso, né? Exatamente, da cultura, e sobretudo dos epicureus, que pensavam que Deus criou e abandonou, Deus está muito distante de nós. Então, é um erro também a gente pensar que a gente vai conseguir fazer do Evangelho totalmente adaptável à cultura. Fazer assim, olha, o Evangelho não vai, de maneira alguma, fazer uma oposição à cultura. Não. Porque ainda que todas as culturas elas tenham a mesma origem, ou seja, Deus, ele é o Deus da diversidade. Todas as culturas se originam em Deus. Então, algum elemento pode existir de Deus em todas as culturas. Mas não podemos esquecer que a cultura também está contaminada pelo pecado. Então, todas as culturas também têm questões que, em algum momento, o Evangelho vai fazer oposição. E aqui, Paulo ele é desafiado grandemente porque ele sempre ia em sinagogas e falava para o público judeu. Agora, em Atos 17, ele faz uma abordagem totalmente nova e ele pensa assim, olha, eu vou entrar no campo confortável deles, no conhecido deles e vou partir para uma situação nova, que faz em alguns momentos um contraponto com o que eles pensam, mas vai ser inteligível, vai proporcionar a oportunidade para eles de decidirem se aceitam ou não. E já já a gente vai revelar se eles aceitaram ou não, porque eu vou fazer uma observação aqui bem interessante. O Evangelho, dentro do nosso contexto de mundo, ele só faz sentido quando ele tem uma cultura como vetor. Jesus, ele faz isso. Jesus, ele pega o Evangelho eterno na essência. Amor, Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, redenção, perdão, através do sacrifício dele. E ele pega o quê para contextualizar isso? Ele pega a cultura judaica ali da época como vetor e ele pega ovelhas para ensinar. Ele pega a figura do pastor, ele vai pegando ali os elementos da época, porque o Evangelho eterno, a gente só vai entender a complexidade dele mesmo no céu, na eternidade. Jesus nos dá a essência e ali os fundamentos desse amor, desse Evangelho, para que a gente possa encontrar perdão em Cristo. E aí fica o desafio para a gente também, porque imagina, se a gente chegar em um lugar que não tem ovelhas, por exemplo, como é que a gente vai explicar a figura do pastor? É um pouco difícil. Então, a gente precisa contextualizar isso. Aí entra a figura da contextualização. O que é que não muda? O amor, o perdão, um Deus que se importa, um Deus que é de perto. E ele faz isso com os gregos, Paulo, e acho que buga a cabeça dos gregos. Imagine, eles veem deuses ali, eles estão adorando deuses que não se importam com eles de nenhuma maneira. Aí Paulo fala assim, olha, esse Deus te ama. Esse Deus desconhecido, ele te ama. Você pode encontrá-lo. Você pode encontrá-lo. Ele está aqui, ele morreu por você e ele vai voltar para te buscar. Aí na ressurreição, aí que foi o ponto-chave, né? O momento em que eles... agora a gente precisa ver esse negócio. É interessante a gente destacar que o apóstolo Paulo, ele cita também filósofos. Ele fala assim, como dizem os filósofos de vocês, nele nos movemos, existimos e tal. Ele usa esses elementos para tornar mais inteligível a sua mensagem. Agora, esse assunto, ele precisa essencialmente da direção do Espírito Santo, porque pode ser muito perigoso. Por quê? Como já foi pontuado, a cultura, ela possui elementos que são pecaminosos, são maus. E se a gente querer utilizar todos esses, ou ainda assim alguns um pouco questionáveis, nós poderemos incorrer no erro de exaltar mais a cultura e trazer, quem sabe, mais confusão sobre o Evangelho do que esclarecimento. Então, eu poderia dar vários exemplos, mas se a gente focar demasiadamente, olha, eu vou falar com jovens, então eu preciso entrar na linguagem dos jovens, preciso ver o que eles assistem, o que eles veem, o que eles comentam, e eu me demoro nisso, me delongo nisso, exploro demasiadamente a cultura,
pode gerar uma confusão no que diz respeito ao Evangelho. E, repito, nós não podemos pensar que o Evangelho ele é a cultura. Então, vai ferir algum aspecto da cultura, então não deve ser pregado. Não. Então, o apóstolo Paulo ele pregou o Evangelho e, naquele momento, a verdade presente, o que precisava ser pregado era Jesus, Filho de Deus, veio, morreu e ressuscitou. Esse era o ponto que os judeus precisavam aceitar, inclusive também. Então, Paulo ele não se negou a pregar isso. Ele poderia muito bem ter terminado ali, olha, tem um Deus maravilhoso. Tem um Deus que ama você, que você tateando, você pode encontrar esse Deus, ele está perto. Amém. Acabou. Não, mas ele foi além. Então, a lição deixou claro isso, e a Bíblia também é muito específica. Paulo, ele se envolve com os atenienses, mas ele não nega o Evangelho. Ele prega cabalmente o Evangelho, porque chega um momento que nós precisamos escolher. Nós vamos ficar aqui apenas agradando, se conectando com as pessoas, ou nós vamos expor a verdade como ela é? Com sabedoria, contato com jeito. Ele expôs a verdade como ela é. E aí, quando ele expõe essa verdade, chega o momento da gente revelar. Os atenienses aceitaram ou não a mensagem ali do Evangelho, Jesus morto, crucificado, que ressurgiu, está nos céus e vai voltar. A mensagem ainda é a mesma. Eles aceitaram ou não? É interessante esse ponto porque o pastor comentou agora há pouco de que Paulo estava acostumado a pregar entre os judeus. A pregação de Paulo entre os judeus era uma unanimidade? Não. Nem todos os judeus aceitavam o que Paulo pregava. Então, seria muito pretensioso imaginar de que todos os atenienses iriam aceitar o que Paulo estava pregando. Então, nem todos aceitaram. E olha, essa foi uma parte interessante da lição, porque mostra para a gente que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, poderá existir pessoas que aceitem a palavra de Deus e pessoas que não vão aceitar a palavra de Deus. Então, o que cabe a nós não é nenhum trabalho de convencimento. O que cabe a nós é levar a mensagem, que é o que Paulo fez. Paulo veio, entendeu o contexto, apresentou o Deus que ele conhecia, cruzou essa linha, indo um pouco além, apresentando a ressurreição de Cristo e ponto. A partir dali, o livre-arbítrio entra em cena e cada um, naquele cenário ali, vai se decidindo. Os que aceitam e os que não aceitam. Eu acho que isso traz até uma leveza para nós na pregação do Evangelho, porque o nosso papel, de novo, não é convencer ninguém. Nosso papel é apresentar Deus para as pessoas. O que elas farão com esse conhecimento é uma decisão delas. E isso me mostra mais uma vez o amor de Deus, que Deus fala assim, eu quero todos, mas alguns vão me rejeitar, mas eu não quero que eles me rejeitem sem saber o que eu tenho para dar para eles. E aqui a lição destaca um parágrafo que eu quero fazer questão de ler, que ele diz o seguinte: alguns zombaram da ideia, outros disseram que queriam ouvir Paulo novamente sobre o assunto, ficaram com dúvidas, outros creram na hora. O que é fundamental nessa história para os nossos propósitos é que todos eles ouviram. E essa era a esperança de Paulo desde o início, porque Paulo sabia que, como humano, não era o papel dele convencer ninguém, mas ser portador da mensagem. Esse assunto ele é muito complexo, porque o apóstolo Paulo é um personagem muito profundo. É uma pessoa assim, que marca muito ali o início da igreja cristã. A gente está quase chegando ao final. Então, como a gente não tem tempo ali para aprofundar ainda mais, eu quero dar oportunidade ao pastor Lucas para destacar, assim, em resumo, o que foi a lição para ele, né, durante essa semana. E, em seguida, você, Leandro, e depois se despedir das pessoas que nos acompanham. Eu acredito que Paulo ele deu uma lição para a gente sobre contextualização, sobre pregação efetiva do Evangelho. Ele poderia simplesmente lançar palavras ao ar, pensando assim, eles estão ouvindo, eu preguei, fiz minha parte e vou embora. Não. Ele se preocupou em que eles entendessem a mensagem, e ao entender a mensagem, que continua sendo racional, eles tinham todos os elementos para decidir se aceitariam ou não. Como vimos, ficou em 3 grupos ali, né? Aceitando, não aceitando e mais tarde, ou mais para frente a gente vê. Eu acredito que esses são os grupos que temos hoje também.
pessoas que aceitam, que não aceitam, e algumas que, por algum motivo, adiam e dá tempo no final ainda. Elas conseguem em algum momento aceitar e outras, infelizmente, não. Esses são os grupos de pessoas, mas nós temos que proporcionar isso para as pessoas. Nós temos que chegar até elas e pregar a mensagem de maneira clara. Eu acredito, portanto, fazendo minhas considerações finais, que essa lição, ela traz aqui um duplo apelo. Um apelo para as pessoas que estão envolvidas na missão. Pessoas que estão envolvidas na missão precisam ser pessoas de oração, pessoas de conexão com Deus, ter essa sensibilidade espiritual, conseguir olhar para o lado, olhar para a pessoa que está ali, quem sabe um vizinho, na cidade. Hoje as cidades são Atenas modernas, uma pluralidade enorme, a gente precisa ter sabedoria, sensibilidade, e eu acredito que o Espírito Santo está chamando missionários, pessoas como Paulo, para fazerem a diferença. E também acredito que hoje tem alguma pessoa que eventualmente esteja assistindo que está no vale da decisão, quem sabe está aí recebendo mensagens do Cristo ressurreto, que está prestes a vir, que você faça como aquele grupo dos atenienses, que aceite o chamado e que prontamente receba Cristo em seu coração. Muito bem. Bom, o que fica para mim dessa lição é que não importa o contexto, não importa o lugar, Deus espera que nós o apresentemos para as pessoas. E ao nós apresentarmos Deus para as pessoas, mais uma vez eu digo que entenda que não é nossa responsabilidade convencer as pessoas do Evangelho. Então, devemos sim levar, em qualquer contexto, a palavra de Deus, e uma vez que apresentarmos Deus para essas pessoas, que elas tenham a liberdade de tomar as suas decisões a quem eles querem seguir. É o que fica para mim dessa lição muito importante. Muito bom. Obrigada, Leandro. Obrigada, Pastor Lucas. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fica meu apelo mais uma vez. Compartilhe para que mais pessoas possam ter contato com essa mensagem. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Eu fico por aqui. O Pastor Lucas vai fazer uma oração para a gente nos despedir. E até a próxima. Pastor. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, pela oportunidade que temos de observar pessoas que foram guiadas pelo Espírito Santo no passado e assim extrairmos lições para os nossos dias. Ó Pai, nos dê sensibilidade espiritual, amor pelas pessoas pelas quais o Senhor morreu, o Senhor ama incondicionalmente. Então, Pai, nos ajude a ser sua ferramenta para buscar essas pessoas. Abençoe todos que estão participando desse vídeo nesse momento, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.